Muito boa noite e sejam bem-vindos a esta Noites na Ordem. Inteligência Artificial e Saúde é o tema que escolhemos para hoje e é bom ver que não só virtualmente, mas também presencialmente temos uma sala bastante composta. O tema desta noite é para todos nós atual, pertinente e muito útil. O léxico da tecnologia entrou na nossa vida. Inteligência artificial em todo lado, mas também LLMs, GenAI, NLPs, Deep Learning, Prompt Engineering, Machine Learning. Queremos hoje conhecer mais sobre estes temas e perceber onde é que eles se intercruzam com a nossa intervenção profissional e com a saúde. Mas também percebermos o que é que são promessas, o que é que são projeções, o que é futurismo, o que é idealismo. Hoje também, enquanto farmacêuticos, queremos concretizar, perceber o que é que a inteligência artificial pode trazer a um profissional de saúde e o que é que pode trazer a um doente e a uma pessoa saudável. As perguntas, mais de $1 milhão seguramente, o que é que vai desaparecer, o que é que vai mudar, o que é que vai aparecer. Também queremos saber como podem os farmacêuticos utilizar essas novas ferramentas. Para quê? Para melhorar a sua intervenção profissional, para encontrar novos papéis, para deixar de fazer alguma coisa. Teremos, enquanto profissionais de saúde, ameaças? Teremos oportunidades já tangíveis? Sabemos que será, obviamente, impossível responder a todas estas questões, mas estou certo que temos connosco hoje muitos que nos podem dar pistas neste sentido. Sem mais demoras, passo a apresentar a nossa keynote speaker. Filipa Fisch Santos é licenciada em Engenharia Química, mestre em Engenharia Bioquímica e doutorada em Bionanotecnologia no desenvolvimento de chips de DNA. Frequentou ainda a Faculdade de Medicina. Lidera a Divisão de Saúde e Ciências da Vida na KPMG Portugal e tem mais de 15 anos de experiência em governo, indústria e organizações globais. As suas principais áreas de atuação englobam estratégia, desenvolvimento de negócios, inovação em saúde e tecnologia. Do seu currículo fazem parte cargos executivos na Glint, onde tive o privilégio de conhecer e trabalhar, mas também na Portugal Telecom. Integra atualmente também vários conselhos da APDSI, da IT Health e Nostars. E é ainda professora assistente convidada na Universidade de Lisboa. Este forte percurso profissional nas áreas ligadas às tecnologias e à gestão da saúde reúnem-nos seguramente o interesse e a curiosidade para a sessão desta noite. Sem mais, Filipa, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade. O micro é teu. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos e muito obrigada à Ordem dos Farmacêuticos pelo amável convite em estar aqui hoje. Agradecer a todos os que estão presencialmente e virtualmente. É um gosto e espero que nos próximos 10, 15 minutos possamos ter aqui uma visão sobre o que está a acontecer no tema da inteligência artificial no contexto da saúde, quais são os principais desafios e o que é que ela nos pode trazer efetivamente e como é que isto impacta o nosso dia-a-dia, quer como utentes, quer como profissionais de saúde, e depois o diálogo que se vai estabelecer a seguir e a discussão, penso que também serão muito importantes e a vossa intervenção e as vossas questões serão também fundamentais para este debate. Bom, então eu trazia aqui alguns pontos para a agenda. Eu não sei, tenho que falar mesmo aqui ao microfone, não é? É móvel. Porque assim consigo ficar mais de frente para a apresentação. Bom, trazia aqui então o tema como é que os dados são um elemento estratégico hoje na área da saúde e em todo o que nos movemos. As aplicações que hoje em dia cada vez mais começam a acontecer e começam a introduzir-se no contexto de saúde. Depois, quais são os principais desafios, nomeadamente na parte ética da privacidade, que é algo que nos deve preocupar e que devemos ter consciência de como olhar para estes novos algoritmos e para este novo tratamento de dados, como é que devemos olhar. Enfim, alguns casos de uso onde a inteligência artificial já é utilizada no contexto de saúde e que efetivamente trazem benefícios, principalmente quando começamos a olhar para os temas que todos conhecemos. Portanto, nós hoje em dia temos... Eu costumo perguntar quem é que na sala tem um smartphone, hoje iria perguntar quem é que utiliza ChatGPT ou algo semelhante. Pôr só a mão no ar, não vou pedir que se levantem. Pronto. Portanto,
Este mudou o nosso paradigma de há 2, 3 anos, que é nós passámos, em vez muitas vezes de abrir o Google para fazer pesquisas, abrimos o ChatGPT ou algo semelhante para fazer uma pesquisa, para fazer uma pergunta, ou para transformar um texto, ou para melhorar um texto, ou para, por exemplo, eliminar aquele efeito de folha branca, não é? Quando nos pedem algo e nós ficamos, uau, e agora? E portanto, estas ferramentas pelo menos conduzem-nos a abrir portas e pensar como é que devemos olhar para os temas. E portanto, esta transformação digital que nós observamos, se olharmos 10 anos, é muito acelerada, mas nos últimos 3, efetivamente, cada vez mais, estas tecnologias que nós ainda lhes chamamos muitas vezes emergentes, e no contexto da saúde são emergentes, porque ainda a sua utilização, o seu potencial ainda não está totalmente exibido, claramente têm transformado e vão cada vez mais transformar a forma como nos relacionamos e no contexto profissional da área da saúde também cada vez mais. E, portanto, esta transformação digital obriga-nos e leva-nos a utilizar cada vez mais ferramentas e, com isso, todos nós, quer dentro das instituições, dentro das diferentes unidades que prestam cuidados de saúde, desde os hospitais, cuidados primários, farmácias, lares, cuidados continuados, e nós, em nossa casa, produzimos cada vez mais dados e nós próprios, hoje em dia, além do telemóvel, temos um smartwatch, temos uma Fitbit, enfim, há um conjunto de dados que todos nós geramos, mas que se olharmos apenas no contexto da saúde, apenas 3% dos dados são utilizados. E, portanto, este foi o último report do World Economic Data Forum, que diz que só 3% dos dados em saúde são utilizados. E estamos a falar de zettabytes, portanto, estamos a falar de 10 levantado a 21, portanto, muitos zeros, poderíamos ficar durante várias noites a ver filmes que não consumiríamos todos estes dados. Portanto, há aqui um tema de como é que estes dados efetivamente se tornam no potencial. Mas para que isso aconteça, nós temos, a ver se o ponteiro funcionava, nós temos que ter aqui o tema de interoperabilidade de sistemas, temos que ter qualidade dos dados, temos que ter, além da interoperabilidade técnica, a interoperabilidade lógica, semântica, ela tem de existir para que eu depois possa trabalhar os dados e perceber que eles têm o mesmo contexto, que eles têm o mesmo valor, o mesmo significado para depois trabalhar os dados, e aí sim podemos entrar no campo de decisões antecipadas com cenários e tomar decisões em tempo real ou antecipar alguns dos cenários através dos dados. Olhando para casos concretos e na área da saúde e perguntando a vários líderes, quer a nível da Europa, quer a nível dos Estados Unidos, existe já uma grande percentagem de unidades de saúde que estão a explorar o uso da inteligência artificial dentro das suas instituições. Isto é bom, mas também traz um risco a seguir, que é se eu perguntar a um gestor de uma unidade de saúde quantos casos de uso tem de utilização de inteligência artificial, muitas vezes não se sabe, porque há um piloto que está a ser feito, porque há um teste que está a ser feito e isso claramente é um risco para a instituição. Se eu não souber, efetivamente, se eu não tiver um modelo de governo para trabalhar os dados e depois, se quiser, então, utilizar soluções diferenciadas e aplicar o que se chama a inteligência artificial. Portanto, é bom que se avance na utilização, na experimentação, mas também é muito importante que haja uma noção, uma arquitetura do que está a ser utilizado, o que é que está a ser utilizado, para que fins, porque isto no final do dia é uma responsabilidade de quem está a gerir as instituições e a um nível superior. Mas, efetivamente, já existem muitas instituições, quer a nível europeu, quer a nível dos Estados Unidos, que utilizam, e cada vez mais utilizam a inteligência artificial. Olhando para as principais áreas de atuação, do lado do campo clínico, cada vez mais nós vamos ter algoritmos que nos ajudam a fazer diagnósticos e, portanto, o tema da imagiologia, não é? Se nós olharmos para a FDA, todas as semanas são aprovados algoritmos como dispositivos médicos para a área da imagiologia, para a detecção precoce ou para diagnóstico precoce, ou como um companion do médico que está a fazer o diagnóstico. Isto já acontece também em Portugal. Ao fazer uma ecografia, de uma última ecografia que fiz, a médica disse que está tudo bem e aqui o meu ajudante também acha que sim. E o ajudante era um algoritmo que estava no computador e que confirmava que estava tudo bem. Enfim, o algoritmo com certeza está a aprender e, portanto, vai aprendendo muito com todos os médicos que por ali passam, mas já parecia uma coisa muito natural para a médica estar a utilizar este tipo de ajudante, de companion, se quisermos chamar. Depois o tema das triagens, e já no final gostaria de passar um vídeo.
O tema de cada vez mais, e isto é uma coisa que eu acho que já devia ter acontecido há muito tempo, que é voice to text. Portanto, nós na imagiologia já temos muita transcrição, não é? O médico já não escreve há muitos, muitos anos, mas o que acontece hoje em dia através da inteligência artificial é que eu deveria poder entrar num gabinete sem existir o formato de computador, o médico de um lado e o doente no outro. Portanto, estes ambientes imersivos em que eu consigo falar e depois as notas são transcritas de acordo com o que se passou na consulta, tendo a capacidade de perceber que tipo de informação deve entrar, por exemplo, quando estou a fazer uma consulta. E isto está provado que reduz em muito o tempo administrativo e burocrático que os profissionais de saúde têm de ter, nomeadamente nos médicos, quando estão a fazer o relato de uma consulta e escrever as notas de uma consulta, podemos passar de minutos, de 7 minutos para 1 minuto. Eles falam em segundos, mas pronto, há casos que já falam em segundos, mas eu diria, se for 1 minuto, acho que e se ganharmos 6 minutos, 5 minutos por consulta, quer dizer que estamos a aumentar em muito a capacidade que estamos a dar aos médicos. E falamos de médicos, mas falamos de farmacêuticos, falamos de enfermeiros, que passam muito do seu tempo a escrever no computador. Hoje em dia deixou de fazer sentido, não é? Todos nós falamos para o telemóvel, falamos para o computador e ele próprio já faz documentos. Portanto, a forma como podemos utilizar isto no melhor proveito para cada um de nós e otimizar o nosso tempo reduzindo a carga administrativa é fundamental. Depois, a nível operacional, não é? Nós continuamos a ver muito trabalho burocrático executado por pessoas que eu acho que não é do agrado de ninguém, nem de quem faz, nem depois de quem tem que validar. E, portanto, há trabalho administrativo, e vou-vos dar um exemplo muito simples, por exemplo, na AMA, a leitura das reclamações e dos elogios é feita hoje em dia através de uma máquina, não é? Portanto, aprendeu o que é uma reclamação, o elogio foi um bocadinho mais difícil ao princípio de perceber o que era um elogio, porque não é tão comum, mas efetivamente lê a reclamação, prepara o e-mail para o cidadão e prepara o e-mail para dentro dos departamentos para recolher feedback que depois tem que ser garantido no prazo de X dias, porque há assuntos de regulação que têm que ser cumpridos e de prazos que estão estipulados. Na saúde podemos fazer exatamente igual, não é? Se pensarmos, e o que é que isto traz? Não vai reduzir o número de pessoas, vai sim perceber que se eu tenho 500 queixas sobre um determinado tema dentro do meu hospital ou dentro da ULS, que é o contexto que vivemos atualmente, se calhar aquelas pessoas que conhecem muito bem os contextos de reclamações do que se passa dentro das instituições podem trabalhar com o Departamento de Qualidade, com o Departamento de Certificação, para que isso não volte a acontecer. E dispensamos pessoas de todos os dias pensarem que têm que ler reclamações e depois têm que estar atentas quando é que vão passar essa reclamação para a entidade reguladora da saúde, que é, neste caso, o tema da saúde, para responder em 10 dias úteis. E, portanto, estes temas são fundamentais. Outro tema que é mais no setor privado, quando estamos a falar de temas de faturação, não é? Se eu tenho um erro na entrada dos dados, ele propaga-se até ao final que eu quero fazer a faturação à entidade seguradora ou à entidade pagadora. E isso consome muitos e muitos recursos, sem qualquer mais-valia para esses próprios recursos. E, portanto, se eu puder agilizar através dos dados e garantir que eu tenho esta efetividade no percurso, claramente vou estar a melhorar. Depois, na experiência do utente, enfim, há muitos casos de uso, os chatbots, enfim, já é quase muito comum e agora até se chama agentes, mas se pensarmos que eu posso querer, por exemplo, há organizações dentro das Nações Unidas que têm muitíssima informação. O difícil muitas vezes, e penso que todos já passámos por isso, quando queremos pesquisar, é um mar de informação. Se eu quiser saber, por exemplo, dentro da OMS, que tem muitos dados sobre os Estados-membros, se eu quiser saber qual a principal causa de morte em África, em determinado país, eu sei que a informação está lá, mas eu vou ter que ir em vários documentos pesquisar. Se eu conseguir fazer esta pesquisa em linguagem natural e ele me devolver exatamente a página onde eu devo procurar, e aqui ele não está a criar nova informação, atenção, porque quando estamos a falar de organizações das Nações Unidas não podemos criar nova informação, ela tem que estar já afirmada, validada pelos Estados-membros, pela Organização Mundial de Saúde, neste caso. Mas se eu puder ajudar quem está a pesquisar, quer seja de ministérios, quer seja o cidadão, quer seja o investigador, eu claramente estou a colocar isto ao serviço de todos nós e a acelerar a forma como posso transpor isto para conhecimento. E, portanto, estes são alguns dos exemplos que nós possamos, enfim, são alguns dos exemplos que nós já hoje em dia podemos e com certeza vamos ver muito mais. Enfim, já falei aqui um bocadinho sobre os principais desafios que nós vemos, a interoperabilidade de sistemas. Enfim, estava aqui a comentar a última notícia sobre uma OLS.
não era propriamente sobre isto, mas dizia que tinha 160 sistemas de informação. Pronto, e portanto, ok, pode ter 160 sistemas de informação, nós temos é que garantir que eles falam entre si e que eu consigo extrair daí dados que são viáveis e que não tenho médicos, enfermeiros, farmacêuticos a repetir a informação em diferentes áreas e a repetir e a passar informação ou, no final do dia, muitas vezes a imprimir o que devia estar em fluxo informático. Portanto, esta interoperabilidade de sistemas é fundamental. A saúde é um caso muito específico, mas nós temos a área financeira, que hoje em dia já utiliza vários temas e várias formas de inteligência artificial. Aliás, nós percebemos também o que nos aparece até quando vamos viajar ou quando consultamos o site do banco. A informação também já é orientada. Também são dados muito sensíveis. A saúde, claro que sim. Mas se nós não conseguimos ter uma arquitetura de referência para o ecossistema da saúde, nomeadamente sistemas de informação, de processo e de dados, dificilmente poderemos fazer de forma diferente. E hoje em dia nós temos um desafio muito, muito grande, olhando para a Europa e olhando em específico para Portugal, nós temos uma das taxas de envelhecimento, a taxa de envelhecimento, uma das maiores da Europa. E, portanto, realmente a população está a ficar muito, muito envelhecida. Significa que vai precisar de mais cuidados. Por outro lado, a população envelhecida também acontece aos médicos, aos farmacêuticos e aos enfermeiros, principalmente aos médicos. Até 2030 vamos ter um grande número de reformas. E por outro lado, temos também uma grande saída de profissionais de saúde para fora do país. Portanto, a equação fica muito difícil se nós continuarmos a insistir que com os mesmos recursos físicos e com menos recursos humanos vamos conseguir fazer melhor. E, portanto, a utilização de dados no sentido em que retiramos carga burocrática para todos é fundamental. E é aí que nós diferenciamos, enfim, não queria comparar, mas se olharmos para a Auto Europa, a fábrica da Auto Europa, ela é muito produtiva e está em Portugal. Mas o investimento que é feito por posto de trabalho em termos de tecnologia também é único, não é? Comparativamente ao resto que nós temos de fábricas. Portanto, é muito automatizada, tem muitos mecanismos para quem está a operar e para quem está a fazer controle através da tecnologia. E, portanto, esta capacidade que nós temos, esta capacidade que nós temos de proporcionar condições diferentes através da tecnologia para os profissionais de saúde, eu penso que hoje em dia é um tema fundamental. Mas isso também só se consegue se eu capacitar as pessoas, os profissionais e as lideranças para fazer de forma diferente, não é? Portanto, aqui o tema da formação ao nível das lideranças é fundamental para eu perceber como é que posso fazer de forma diferente. Eu não posso, quando estou a falar de tecnologia, não posso estar a pensar se vou pôr mais um servidor ou se tenho espaço. Não, eu tenho que estar a pensar à frente. Como é que eu utilizo estes dados? Como é que eu garanto que trago mais efetividade para os profissionais que tenho, para que eles reduzam ao mínimo o tempo que despendem em trabalho burocrático e administrativo. Depois temos ali o Espaço Europeu dos Dados em Saúde, acho que traz muitos desafios, mas também é uma oportunidade única para o espaço europeu e nomeadamente para Portugal. Nós temos datas para cumprir em termos do que é a recolha de dados para o uso primário, portanto, como é que eu tenho informação clínica dos meus doentes, de todos nós, não vamos chamar dos meus doentes, como é que eu tenho informação clínica acerca de todos nós, enquanto, independentemente se eu vou ao setor público ou privado ou social, há um conjunto mínimo de informação clínica sobre mim que deve estar disponível independentemente do local onde eu me dirijo, seja público ou privado ou até social, e até 2030, o que está nos objetivos da Comissão Europeia, e este Espaço Europeu dos Dados em Saúde traz isso, que é, se eu for a um hospital dentro do espaço europeu, esse resumo clínico também possa ser consultado a partir do trabalho que está a ser feito no Espaço Europeu dos Dados em Saúde. Depois traz o segundo passo, que é a utilização secundária dos dados. Portanto, se eu anonimizar todos estes dados que recolho, como é que eu os posso utilizar para a investigação, para o desenvolvimento de novas moléculas, novos dispositivos e com isso acelerar a chegada ao mercado. Portanto, traz-nos aqui um conjunto de desafios, porque eu tenho que saber onde é que guarda esta informação, quem gera esta informação, por quanto tempo fica acessível, quem dá autorização para, mas traz também aqui uma grande oportunidade para conseguirmos fazer algo diferente. E, portanto, além destes desafios que estão ali espelhados, que são 6, mas há temas de
este tema da interoperabilidade e desta arquitetura de sistemas é fundamental se nós quisermos crescer neste espaço e nesta utilização de dados. Depois, quando olhamos para todos estes dados em saúde, há o tema da privacidade e, portanto, ninguém quer que os seus dados sejam conhecidos, sejam expostos. Quando estamos a falar de inteligência artificial, é importante que os dados, os algoritmos, a forma como são treinados, tenham que ser, não possam ser conduzidos através de um conjunto muito limitado de dados ou de uma determinada geografia, ou de uma determinada etnia. Portanto, eles devem ser o mais abrangentes possíveis. Um exemplo claro, a Polícia de Nova Iorque, com certeza também já ouviram, quando treinou um algoritmo para identificar o potencial de criminalidade baseado em fotografias, como foi treinado com base em pessoas com uma determinada raça, sem tatuagens, portanto, a partir do momento em que aparecia uma pessoa com uma raça diferente ou com tatuagens, automaticamente o algoritmo indicava que havia uma probabilidade grande de criminalidade naquela pessoa. E nada disso batia com a realidade. Isto porquê? Porque o algoritmo foi treinado com um conjunto limitado de dados. E, portanto, este tema do enviesamento e como é que depois o algoritmo responde é fundamental da forma como o treinamos, não é? Um bocadinho como aprendemos a tabuada, se aprendemos mal, vamos repetir aquilo várias vezes de forma errada. Pronto, e portanto este enviesamento é preciso algum cuidado e portanto a Comissão Europeia também tem emanado muita legislação nesta matéria de como é que há transparência e explicabilidade sobre a forma como os algoritmos e os dados que são utilizados para treinar estes algoritmos e com isso temos de trazer a responsabilidade e a confiança para as pessoas, para os doentes, para os utentes, mas também para os profissionais quando estão a utilizar este tipo de soluções, que é fundamental, porque se um profissional de saúde no final não tiver a confiança para utilizar estas soluções, de pouco servirá, portanto poderão existir muitas dentro das instituições que elas não vão funcionar. Eu aqui também penso que já falei um bocadinho, queria-vos falar sobre os casos de uso que podem ser feitos. Este é um exemplo em Israel, em que é um conjunto de centros clínicos de cuidados primários, em que tem à volta de 5 milhões de registros em termos de processos clínicos, e o que faz é percorrer estes registros do processo clínico, mais dados não estruturados que existem dentro da instituição, e com base em determinados algoritmos para a detecção precoce de algumas doenças, nomeadamente a diabetes, a hepatite. Estamos sem som. Espera aí, sem som. Pronto. Um outro exemplo aqui, este no Reino Unido, é, tal como nós, as listas de espera pós-Covid aumentaram em muito e muitas delas ultrapassaram para determinar as situações clínicas o tempo máximo de resposta. Portanto, o que se criou foi olhar para um conjunto de dados e poder antecipar o que aqui, e planear o que aqui se chamou HIT, portanto, ter equipas dedicadas e muito bem orientadas em termos de que doentes deveriam estar naquele dia para serem feitas as cirurgias, que equipa teria de estar e as especialidades onde isto se podia efetivamente aplicar, e com isto o que se fez foi trazer
e reduzir em muito as listas de espera, principalmente em temas de casos oncológicos, que são temas muito sensíveis e que as listas de espera podem levar a diagnósticos muito mais complicados se os tempos de cirurgia não forem respeitados. E, portanto, este é um exemplo de como o trabalho de dados e depois o planeamento e a antecipação de se poder bloquear equipas para fazer as cirurgias que aqui foram definidas, trouxe resultados efetivos para os hospitais. Um outro exemplo, também vindo de Israel, é o tema da saúde mental. Infelizmente, hoje em dia, cada vez mais nós estamos a assistir que este é um tema que aparece desde as idades mais jovens e a falta de profissionais neste setor, na área da saúde mental, também é muito pronunciada. E, portanto, desenvolveu-se com uma grande empresa tecnológica. O que foi feito foi o desenvolvimento de um avatar que permite fazer a primeira triagem virtual. E, portanto, as pessoas que são identificadas pelo médico de família ou que se inscrevem para fazer esta triagem, há uma primeira triagem virtual em que é feito um primeiro encaminhamento, ou para um psicólogo, ou para um terapeuta, ou para uma visita daí a X tempo. E isto o que permitiu foi aumentar o acesso a cuidados de saúde na área da saúde mental, porque as listas de espera, como eu acho que acontece na maioria dos países, é muito longa e a falta de profissionais nestas áreas também muito pronunciada. Portanto, este é um exemplo onde, enfim, nos parece às vezes um bocadinho distante, porque não é uma pessoa que está ali do outro lado, mas que permite e que continua a permitir que haja esta primeira triagem. E isto não invalida que a seguir não haja e que vai haver um contacto físico e um contacto humano. Mas esta primeira triagem é feita e há um primeiro encaminhamento que de outra forma as pessoas poderiam ficar meses e meses à espera da primeira consulta na área da saúde mental. E agora o desafio tecnológico vem de eu conseguir pôr o vídeo. Como é que eu consigo clicar ali? Pronto. Pronto. Depois podemos partilhar, mas basicamente era mostrar-vos o vídeo do avatar a interagir com a pessoa, a fazer perguntas e a partir daí seguir para a triagem nesta área da saúde mental. É algo que já está em funcionamento. Já estou aqui demasiado. Acho que agora não sei o que estou a mexer. Ok. Bom, portanto, os temas dos desafios éticos e regulatórios existem, vão continuar a existir, mas cada vez mais vamos percorrendo. As pessoas, todos nós também precisamos de ter mais interação na área do digital. Portanto, enfim, vamos todos ficar mais velhos, infelizmente. Vamos precisar de mais cuidados e não vão haver profissionais para todos. E, portanto, a única forma, diria que o caminho não é apenas físico nem apenas virtual, é um caminho digital, não é? Portanto, vamos ter este modelo híbrido e cada vez mais este modelo híbrido vai ter de funcionar e é uma forma de conseguirmos balancear a procura e a oferta que temos. Depois, a colaboração entre setores é fundamental. Portanto, nada vai ser possível se nós acharmos que, quer no setor público, quer no setor privado, quer nos hospitais, quer nas farmácias, fazemos de forma isolada. Não, vamos ter que trabalhar cada vez em ecossistema e com equipas muito diferenciadas. E, portanto, a medicina não se faz já só com médicos, faz com os diferentes profissionais de saúde, mas faz também com engenheiros, com matemáticos, com psicólogos, para perceber a melhor forma de que estas ferramentas consigam ser adotadas e que se gerem campeões na adoção destas novas tecnologias. E também nada disto se faz se não houver um investimento nas infraestruturas. Portanto, as infraestruturas que nós precisamos de ter para tratar dados, guardar dados, disponibilizar dados, não se podem fazer como se fez até à data de pensar, de ter servidores dentro da minha instituição, de manter tudo dentro da minha instituição e, portanto, tenho que ter uma estratégia de investimento, e isto é sempre um tema difícil quando falamos de tecnologias de informação e comunicação, na saúde. É sempre um parente um bocadinho mais pobre. Mas se não fizermos esses investimentos, dificilmente nós vamos também conseguir mudar o que se faz, porque, novamente, vamos fazer mais um piloto que funciona 3 meses, gostamos, mas que depois, se não tiver infraestrutura, se não tiver um modelo de adoção, se não tiver alguém a liderar, termina e deixa de ser sustentável.
E, portanto, eu acho que, e penso que todos nós concordamos que trabalhar com dados será um catalisador para sociedades mais saudáveis, quer trabalhando na prevenção, quer depois na fase de tratamento, porque estar no hospital não é agradável para ninguém. Portanto, a forma como podemos disseminar a prevenção, desde a farmácia, que é um ponto fundamental, e, portanto, como é que podemos utilizar os dados ao nível da farmácia, quando o utente vai à farmácia e pode utilizar ferramentas digitais que possibilitam ao farmacêutico também estar mais próximo, atuar mais diretamente com os seus utentes, e depois como é que isso se transporta quando efetivamente tem que ir aos cuidados primários, quando é que tem que ir ao hospital, mas que haja aqui um contínuo nesta jornada de cada um de nós, que deve começar, como é óbvio, na comunidade, e a farmácia é o ponto fundamental, que com o digital pode fazer muito mais e ampliar muito mais o que faz, e tendo as farmácias, tendo os farmacêuticos altamente qualificados e diferenciados, isso tem que ser um tema que tem de estar na agenda para deixarmos de ter a subcarga que temos e continuamos a ter nas idas contínuas às urgências, que, enfim, não vai ser compatível nem será bom para ninguém. E aí eu acho que podemos trazer também mais equidade e mais acesso, que é algo que, olhando para Portugal, é algo que todos sentimos que dentro dos serviços muitas vezes nos torna difícil, quer sejam eles públicos, quer sejam privados, porque já não é assim tão fácil quando olhamos, por exemplo, dermatologia, não é? Marcar uma consulta de dermatologia. Enfim, seja público, seja privado, às vezes estamos na expectativa de um ano. Portanto, vamos ter que fazer alguma coisa diferente se não queremos continuar nesta senda. E isto não significa que vamos reduzir o que pagamos aos profissionais, temos é que o fazer de outra forma e permitir que haja mais equidade e mais acesso, porque acho que no final do dia é isso que todos queremos. E também queremos que no final a decisão seja sempre humana, portanto, vamos trabalhar com a tecnologia, vamos trabalhar com os dados, com a inteligência artificial, mas no final a decisão deverá ser sempre a nossa, para o bem da pessoa que temos à nossa frente. Muito obrigada. Bem, antes de mais, boa noite a todos. O meu nome é Cláudio Carmona e vou ter o prazer de moderar este pequeno pedaço de mesa com mais 3 colegas de painel. E, em primeiro lugar, naturalmente agradecer a quem marca presença tanto online como presencialmente aqui na Ordem dos Farmacêuticos. O evento Noites da Ordem reflete isto mesmo, ou seja, podermos debater e trocar ideias entre nós num tema que é presente e num tema que deve fazer parte da agenda da profissão. E eu atrevo-me a dizer que hoje, com mais de 100 pessoas, eu convido desde já todos a poderem ir colhendo algumas ideias e a fazermos questões quando houver naturalmente espaço para tal. Em primeiro lugar, e tendo já a oportunidade de ter sido apresentada a Filipa, convido-a desde já a sentar-se e a juntar aqui connosco e agradecer naturalmente ao Humberto por ter feito já aqui a introdução e culpa-me a mim mais umas palavras. Bem-vinda novamente. Obrigado. Em segundo lugar, apresentar aqui a professora Ana Teresa Freitas, naturalmente já com uma vasta experiência na área de investigação da inteligência artificial, machine learning e toda a parte da algoritmia. Conta com mais de 33 anos de carreira no Instituto Superior Técnico e passou pelo Departamento de Engenharia, Eletrotécnica e Computadores, onde realizou várias investigações, desde a microeletrónica até à magno-ótica. Desde 2010 é professora deste próprio departamento, lecionando disciplinas na área, como referi, de algoritmia e biologia computacional. Atualmente lidera a temática de Life and Health Technology, que reúne 9 grupos de investigação e mais de 50 investigadores. Professora, bem-vinda também e obrigado por se juntar a nós. Por último, temos o colega Bruno Macedo, é farmacêutico, gestor em saúde e investigador. Atualmente encontra-se a desenvolver investigação sobre inteligência artificial aplicada à descoberta de fármacos e é autor também de um algoritmo, que é o MedGAN, destinado ao design de novas moléculas. O seu percurso profissional inclui funções no Ministério da Saúde e na Ordem dos Farmacêuticos, como secretário-geral e coordenador do Conselho de Jovens Farmacêuticos. Bruno, bem-vindo, também uma casa que também é tua, está bem? Eu vou levar o microfone. É isso, eu vou passar o microfone. Bem, o tema é naturalmente muito extenso e tem dominado muito da agenda e do mediatismo atual. Eu diria como
como pergunta inicial, ou seja, e para podermos refletir um bocadinho sobre toda esta temática, seria de que modo é que esta ferramenta, esta tecnologia, a inteligência artificial, vai poder impactar a jornada do utente com o profissional de saúde. Ou seja, naturalmente, aqui na preleção da Filipa tivemos a oportunidade de ver desde o diagnóstico até naturalmente à parte de acompanhamento do utente, que toca vários pontos, ao design de moléculas, portanto há toda uma variedade, mas seria perceber de maneira curta como é que vem nestes próximos tempos esta tecnologia a entrar na vida das pessoas, na vida do profissional, e de que modo é que vai impactar. Será um catalisador, como de facto a Filipa referenciou, ou poderá ser também um alvo de dificuldade? Iniciaria, se concordarem aqui, pela Filipa, e depois faríamos a ronda por este lado, está bem? Obrigado. Agora sim. Tá, agora sim. Obrigada. Bom, cumprimentar aqui os colegas de painel novamente. Eu acredito que será um catalisador. Agora vai-nos trazer e tem-nos trazido dificuldades na forma como, ou por outro, a utilização ou a forma como podemos adotar não é linear, porque são ferramentas que são novas, que trazem desconhecido e, portanto, se não formarmos também os profissionais a perceber o que é que lhes estamos a colocar, como é que elas podem ser colocadas ao seu dispor e como é que podem tirar benefício e confiar, muito difícil será de que estas soluções consigam vingar. Depois, e antes disso, terá de haver eu falo um bocadinho sempre no mesmo, mas se nós não tivermos uma arquitetura de referência para o que são processos dentro das instituições, para o que são tecnologias e como é que elas são integráveis e como é que gerimos esta interoperabilidade e como é que os dados possam ser utilizados e tenham qualidade para depois serem utilizados, dificilmente o conseguiremos, porque nós não podemos continuar a ter N sistemas de informação dentro do contexto da saúde se eles não forem interoperáveis, porque eu não consigo fazer nada com isso e gero muito cansaço junto dos profissionais. Vou dar um exemplo, eu dou aulas sobre gestão de unidades de saúde e numa turma, em várias turmas já só com profissionais de saúde, um dos temas é continuarem a repetir informação em vários sistemas. Agora, vamos pensar que nós, no nosso dia-a-dia, teríamos que utilizar 3 ou 4 ferramentas e irmos multiplicar e escrever várias vezes a mesma informação. Portanto, se nós não resolvermos esta base, dificilmente também conseguimos ganhar a confiança para a utilização de novas soluções. Mas acredito que, havendo a confiança, nós libertamos muito do trabalho, e é estimado que 30% pelo menos dos profissionais é perdido em trabalho administrativo. Se nós conseguimos libertar esse espaço para consultas, para atenção clínica com os doentes, para investigação, com certeza vamos ganhar o modo para fazer diferente. Mas, novamente, a capacitação dos profissionais e das lideranças e estas arquiteturas para que se possam efetivamente desenvolver as soluções e utilizá-las, penso que são fundamentais para vermos este catalisador a acelerar a reação. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui também junto de colegas e na ordem dos farmacêuticos. Eu acho que, e vou-me focar se calhar um bocadinho mais na componente do farmacêutico, na minha percepção, acho que devemos encarar a inteligência artificial, se calhar não tanto como algo um bocado abstrato e com o interesse que possa ter para nós enquanto área de conhecimento, mas sim como ferramenta, ou seja, menos daquilo que eu me vou apercebendo, é muito mais importante nós conseguirmos garantir que estas ferramentas continuam a ter fiabilidade nos resultados que nos dão, naquilo que nos ajudam a fazer, do que propriamente perceber como é que elas são desenvolvidas. É claro que isso ajuda sempre a conhecer pelo menos alguns fundamentos, mas para nós é mesmo muito mais importante isso. E quando pensamos principalmente na parte da formação, eu acho que é aí que nos devemos focar. Ou seja, primeiro perceber na prática que ferramentas é que podem ajudar a otimizar os problemas que temos, onde gastamos tempo desnecessariamente e dinheiro também, por causa disso, não é? Produtividade, mas percebermos, conhecermos como é que nós podemos garantir que estas ferramentas continuam
essa fiabilidade. Porque sendo inteligência artificial, aquilo que elas fazem, naturalmente, é com a informação aprender, para no fundo conseguirem pensar por nós e ajudar-nos com insights mais rápidos e se calhar mais fiáveis do que aquilo que nós pensaríamos que conseguiríamos fazer, pelo menos mais rápidos. Mas depois chega a um ponto em que temos que garantir que estas ferramentas continuam sempre a dar essa boa resposta e que não confiamos cegamente e depois chegamos ao ponto em que temos surpresas desagradáveis, porque, principalmente na componente assistencial, trabalhamos com questões muito sensíveis e a confiança, na verdade, pensando um bocadinho naquilo que é a grande malha de farmacêuticos na componente assistencial, em particular a farmácia comunitária, mas até hospitalar, há uma confiança que existe nesse segmento da profissão por parte das pessoas e que se tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade para as pessoas continuarem a ter essa confiança. E por isso vai ser difícil, porque vamos ter que ser nós a perceber como é que nos adaptamos a essas ferramentas, mas acho que um dos grandes desafios é este, é sermos mais produtivos e, ao mesmo tempo, manter a confiança que as pessoas têm nos farmacêuticos. Um dos aspectos que eu também acho que é importante quando nós pensamos, ok, mas como é que isto nos pode ajudar no nosso dia-a-dia? A teoria talvez mais simples que eu ouvi do professor George Emerson, que no fundo ganhou o Prémio Nobel o ano passado, é que nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que fazemos no dia-a-dia e dividir entre aquilo que é tarefas rígidas e plásticas. Plásticas é um bocadinho a questão do se eu tivesse mais tempo, eu fazia isto de outra maneira. E as rígidas são aquelas que eu mesmo tendo mais ou menos tempo, eu tenho que as fazer. E nós, se olharmos no dia-a-dia e conseguirmos dividir aquilo que fazemos entre estes dois segmentos, o nosso primeiro objetivo será encontrar ferramentas de inteligência artificial que substituam esta componente rígida e começarmos a ser melhores naquilo que é esta componente plástica. Basta pensar naquilo que é, por exemplo, o atendimento, aquilo que é a inserção de dados. A inserção de dados pode ser uma tarefa rígida, o ir buscar algo mecanisticamente pode ser uma tarefa rígida, o ir consultar algum historial de informação pode ser uma tarefa rígida, o dar atenção à pessoa já não é. Essa plasticidade do conhecer, interpretar, e o desafio é este, porque ninguém vai fazer isto por nós, mas eu acho que se conseguirmos perceber isto, o primeiro papel a curto prazo é este, é substituir a componente rígida do nosso trabalho por ferramentas de inteligência artificial que consigam substituir e de forma eficaz ajudar-nos. Portanto, acho que esse é o primeiro papel e se calhar às vezes antes de pensarmos aqui em grandes reflexões e começarmos na prática a fazer isto bem. Se calhar numa primeira fase deixávamos só por aqui. A seguir vamos às partes mais interessantes e complicadas. Bom, boa noite, obrigada pelo convite também. Já houve muita coisa aqui dita. Eu se calhar, é assim, a inteligência artificial está aí, já chegou, está por todo o lado, nós utilizamos sabendo e sem saber. E às vezes, até já há alguns anos atrás, estive numa conferência com a Filipe e dizia: o problema da inteligência artificial foi nós termos chamado de inteligência artificial à inteligência artificial. Porque, na realidade, se nós tivéssemos mantido o nome original, que se chama estatística avançada, as pessoas não tinham tanto receio da inteligência artificial. Okay? Porque, na realidade, não é mais do que isso, é estatística avançada. E agora, é muito avançada e tem mudado imenso. Em cada 6 meses, nós temos saltos tecnológicos que realmente eram impensáveis que fossem acontecer tão depressa. E por isso é muito difícil até saber o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu acho que só no caso desta tecnologia, há 2 coisas que eu acho que são as únicas coisas que nós temos que nos preocupar. Porque todos os outros aspectos de privacidade de dados, aspectos regulatórios, aspectos mesmo de infraestrutura, já existiam. Nós já tínhamos isso, então a área da saúde está cheia desses casos. Mas eu acho que há 2 coisas que são muito importantes e é nisso que nós temos que pensar. Uma delas é a nossa capacidade de aceitar agência destas entidades, de nós lhes darmos a capacidade de elas fazerem coisas, ok? E podem fazer muitas coisas. Até onde é que o ser humano vai dar este poder de agência a estes agentes? E a outra é qual é o nível de risco que nós vamos aceitar que eles tenham. Porque nós aceitamos que os médicos possam errar, que os farmacêuticos possam errar, que toda a gente possa errar, mas a inteligência artificial não pode errar. E como tal, se nós formos para o limite de 100% de não erro, nós nunca vamos ter estas ferramentas no nosso dia-a-dia, porque elas vão errar.
Logo, até onde é que nós aceitamos o erro destes algoritmos vai ser um grande desafio. Porque nós aceitamos muito bem o erro humano, mas nós não aceitamos o erro dos algoritmos. E por isso, eu que trabalho na área de algoritmos há imensos anos, e já desenvolvi imensas ferramentas, por exemplo, para a área da medicina preventiva, e a gente pergunta, ok, agora com a AI vamos ter mais medicina preventiva? Não, as pessoas, o problema da medicina preventiva é o ser humano em si. O ser humano não gosta de medicina preventiva. Porque todas as ferramentas já existem aí, a gente dá os dados todos às pessoas, nas apps todas que nós temos, e a certa altura o que é que a gente faz? Desliga a app. Também pode desligar o AI, quando o AI estiver a chatear o tempo todo a dizer, você não está a fazer isto, não, a gente desliga. E diz, não, daqui a 10 anos a gente volta a olhar para isto. Logo, a questão aqui relevante são estas duas questões, que fazem com que esta tecnologia seja diferente de todas as outras que a gente teve. Que é até onde é que nós aceitamos o erro dela e dizemos, ok, aceitamos as respostas todas com 2% de erro, 3% de erro, falhou, e até onde é que nós lhes damos agência? Porque a Filipe chamou a atenção, é verdade, os hospitais estão cheios de sistemas de informação, mas o que é certo é que nós vamos ter os agentes AI que vão conseguir resolver o problema da interoperabilidade sozinhos. A gente, por isso, simplesmente manda-os para o sistema e eles descobrem qual é a estrutura das bases de dados e vão lá buscar os conceitos e falam entre eles e a gente não lhes disser nada, eles até decidem como é que o hospital se gera e põem as pessoas a andar e nós podemos ir todos para a praia. Mas queremos esse nível de agência? Depende. Há histórias muito engraçadas, quer dizer, de uma jornalista que disse a um dos seus agentes, resolve-me o problema, preciso fazer uma transferência bancária. Só que lhe esqueceu de dizer, a password do sistema é esta. E o agente, por isso simplesmente, foi à página, não tinha a password, mas havia lá uma recuperação de password. Então, o tipo sabia que se podia recuperar a password, logo ele recuperou a password, mudou a password e fez a transferência. Sim, ficou com a password. Mas é este nível de agência, até onde é que a gente lhes diz, podes fazer, porque os sistemas já estão aí. E daqui a 6 meses ainda vão ser melhores do que estes que a gente tem hoje em dia. E obrigado, ou seja, e vou devolver-lhe mais uma pergunta, para fazer agora também de ordem inversa, mas a perspectiva é interessante, ou seja, do ponto de vista até que ponto é que estamos dispostos, obviamente, a automatizar, a rentabilizar e até como o Bruno também dizia, algumas das tarefas mais rígidas que temos, e da sua perspectiva, ou seja, liderando, obviamente, uma parte aqui da investigação e estando muito presente naquilo que é a dinâmica do nosso país e da própria Europa, é claramente um tema, ou seja, de preocupação na Europa para conseguir também naturalmente acompanhar aquilo que tem sido o investimento asiático e também o investimento norte-americano naquilo que é a parte da inteligência artificial. Quais têm sido os maiores desafios e também oportunidades que vê nesta área, em particular aqui para o nosso país e naturalmente na área da saúde, ou seja, dado aquilo que tem sido o contexto, ou seja, haverá muitas barreiras à entrada, seja do ponto de vista daquilo que disse da autocracia, daquilo que vamos ou não queremos liberar e como é que vamos libertar algumas das tarefas que temos e até que ponto é que estamos disponíveis para o fazer. E que oportunidades aqui no nosso país é que teremos para adotar esta ferramenta e esta tecnologia? Bom, eu estou envolvida em vários projetos europeus que estão a tentar, ligados ali ao Health European Data Space e tentar fazer com que os dados possam circular de uma forma mais fluida na Europa, que as pessoas possam usar os seus dados, que se possa ter acesso de uma forma mais fácil a dados que são muito privados e sensíveis, como todos os outros dados, muitos outros dados, até da área das ciências sociais e humanas, há imensos dados que são sensíveis, mas quando se fala à saúde, achamos que estamos a falar de uma coisa muito diferente. Há algumas áreas um bocadinho mais complicadas, a área da genética, porque tem umas repercussões na nossa família. Quando estamos a falar de uma pessoa, não estamos a falar de uma pessoa só. Mas o que é que nós sentimos na Europa? O que é que eu sinto na Europa em particular? Nós somos peritos em regular e nós todos sabemos isso. E Portugal, ainda por cima, é duplamente perito, porque é perito em regular e perito em exagerar a regulamentação europeia, que é uma coisa duplamente má. Quer dizer, nós não só queremos nos regular, como agarramos na regulação europeia, transpomos para cá e ainda fazemos um bocadinho difícil para ser mais complicado, o que torna as coisas mais complicadas. Mas eu acho que o maior risco da Europa
é exatamente nós vivermos numa bolha de conforto em que aceitamos pouco risco. E a gente viu a resposta à pandemia, foi uma resposta de não querer correr riscos. E isso é muito típico de nós europeus, de não querer correr riscos. E isto faz de nós muito conservadores e com muita dificuldade de mudança. E isto acontece, obviamente vamos ter muitas barreiras e estas reuniões às vezes são caricatas ao nível europeu, porque a gente diz, então vamos avançar um bocadinho mais de ter um sistema que fale entre todos os países. E toda a gente começa a levantar barreiras. No meu não, o meu tem que ir à Assembleia da República, o outro tem que usar a regulação não sei o quê. Eu não mudo nada, o outro não muda nada, o outro não... Vamos estar anos aqui a discutir. E depois esquecemos que os AIs estão a ser treinados nos Estados Unidos, com os dados americanos, e estão a ser treinados na Ásia com os dados asiáticos, e estão a ser treinados no mundo inteiro com os outros dados todos, e depois nós o que é que fazemos? Compramos equipamentos. Compramos equipamentos, levamos os equipamentos para os hospitais, e os equipamentos estão cheios de algoritmos treinados nos dados americanos, nos dados asiáticos, nos dados não sei o quê, e nós estamos a ser tratados com esses dados. Mas estamos muito confortáveis que os nossos a gente não partilhe. É fantástico. Bruno, há exemplos no mercado farmacêutico de como é que atualmente a inteligência artificial já está a moldar ou a moldar a realidade dos medicamentos, ou seja, sendo tu alguém interessado e também fazendo a tua tese de doutoramento também nesta parte, o que é que partilhas ou tens como exemplos que atualmente já sejam casos de sucesso ou sejam também elementos que vamos poder ver se calhar no curto prazo? Eu se calhar responder-te-ia um bocadinho ao contrário, entre aspas, ou seja, acho que o conceito do mercado farmacêutico que nós temos, de desenvolvimento de terapêuticas, isso acabou, muito sinceramente. Do ponto de vista da produção, manter-se-á durante um tempo como está, do ponto de vista de desenvolvimento e descoberta, isso acabou. E basta ouvir um bocadinho, vou entrar aqui um bocadinho naquilo que é o overpromising do AI, que também está um bocadinho ligado a isto, mas quando nós ouvimos, eu acho que as duas últimas grandes bombas do ponto de vista de potencial descoberta de novas terapêuticas, eu lembro-me recentemente do que disse o CEO da Google DeepMind e o CEO da Oracle, okay? Que, do ponto de vista de empresas mercado farmacêutico, nós nunca associaríamos aqui. Mas o CEO da Oracle, para quem se recorda na Casa Branca, disse que dentro de cerca de 5 anos, à volta disso, em 48 horas, consegue-se identificar o problema e desenvolver uma vacina mRNA para exatamente resolver esse cancro. O CEO da Google DeepMind, o Demis Hassabis, disse que basicamente daqui a 10 anos, muito em força por causa daquilo que é, no fundo, o projeto AlphaFold, da descoberta, no fundo, da estrutura tridimensional das proteínas e de conseguir, com a inteligência artificial, perceber exatamente como funcionam esses mecanismos dos alvos e desenvolver soluções personalizadas, que em 10 anos vão, no fundo, acabar as doenças. Ou seja, vamos ter solução para todas as doenças. É claro que isto é um overpromising, no dia a seguir estas empresas, as cotações em bolsa disparam, e, portanto, não será exatamente esses prazos, porque eles sabem que daqui a 2, 3 anos ninguém vai cobrar, já ninguém se lembra qual foi o deadline que eles disseram, mas é aí que nós estamos, ou seja, este conceito, no fundo, as empresas tecnológicas vão ser empresas de todas as áreas que sejam rentáveis. E no caso da área farmacêutica, acho que isto vai mudar mesmo muito desse ponto de vista, e acho que as indústrias farmacêuticas não vão ser o foco do desenvolvimento de novas terapêuticas. Vão ser, sim, quem pega depois nesse desenvolvimento encontrado. No fundo, o mercado já se está a adaptar um bocado a isso, mas vai ser cada vez mais gritante. A componente de produção será essa, sim, o grande desafio das indústrias farmacêuticas, perceberem como é que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade nessa dimensão, ou seja, o desenvolvimento rápido. Porque também a tendência dos mercados, principalmente dos maiores, é encurtar cada vez mais os prazos de teste, de ensaio, ou seja, mesmo a questão dos dados, a disponibilidade dos dados, um dos grandes objetivos será encurtar o tempo que hoje em dia é necessário do ponto de vista de ensaios clínicos e por aí. O digital twin, portanto, tudo isso vai ter como objetivo encurtar esse tempo para as soluções irem cada vez mais rápido. E eu acho que isso vai ser um desafio muito grande e que o mercado farmacêutico, o mercado tradicional, tem claramente que se adaptar.
ainda não há propriamente nenhuma solução que se diga assim, olha, este medicamento já está disponível, curou uma doença e conseguiu um resultado de eficácia maior do que os outros métodos tradicionais. Isso ainda não existe. Acho que ainda vai demorar um bocadinho a lá chegar, até porque já muito do desenvolvimento de novas moléculas vem a partir de supercomputadores, que no fundo não são muito diferentes. Okay? A diferença aqui é que não é tão caro, não é preciso salas tão grandes para ter as mesmas capacidades de computação e de processamento, democratiza um bocadinho mais o acesso de poder trabalhar com grandes quantidades de dados e mecanismos novos de aprendizagem automática. Mas acho que a grande takeaway daqui é que esse mercado farmacêutico vai sofrer um impacto muito grande, principalmente dos Big Seven tecnológicas a nível mundial. Ou seja, estimas que toda a parte de investigação, criação e até se calhar o ensaio clínico pode ser encurtada ou acelerada, se calhar num curto prazo. Sim, vai ser isso que vai ser pedido. Também os cenários a nível internacional, por causa das competições entre Estados, no fundo, tornar esse tempo cada vez mais curto, assumindo cada vez mais riscos, porque no fundo a inteligência artificial e a grande quantidade de dados também nos vai dar um bocadinho o conforto de poder assumir esses riscos, não é? De poder acelerar esses processos. Ok. Filipa, voltando a ti. De facto, tirei aqui alguns dados da apresentação e um dos que referiste oralmente, o facto de existir 160 sistemas numa OLS, não é? E que não comunicam entre si. Dada a experiência e aquilo que vais verificando, conheces algum caso de sucesso na Europa em que haja esta interoperabilidade e se a AI é, no fundo, o salvador deste problema, vamos assim colocar, seja em Portugal, seja da interoperabilidade entre sistemas, seja entre farmácia, canal hospitalar, o velho, vamos assim, desejo de podermos ter acesso a dados, poder trabalhar em comunhão e sob uma plataforma única, em primeiro lugar, e segundo, se corremos o risco, vamos assim dizer, de ficar na cauda, mais uma vez, reportando um bocadinho ao que a professora Ana disse, deste o exemplo de Israel, que já no fundo parecia estar a adotar algumas das ferramentas. Há mais casos destes pela Europa fora, alguma coisa que possamos estimar a curto prazo para almejar aquilo que também apresentaste, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista da relação do profissional com o utente? Sim, acho que o tema da interoperabilidade continua a ser uma discussão e, portanto, estes 160 sistemas que falei, alguns deles já são interoperáveis, não é? Outros nem tanto. Acredito que se resolva isto e que, se não resolvermos, estes agentes vão chegar e vão conseguir pegar na informação de um lado e do outro e juntá-la num único data lake, não é? Que é um tema que também gostamos muito de utilizar, e transformar isso para algo diferente. Depois o limite é, como estava a dizer a Ana Teresa, é onde é que queremos chegar, não é? Qual é o nível, e aí o governo, se quisermos, não do ponto de vista partidário, mas do governo de regulação, até que momento é que queremos deixar que estes agentes e que esta inteligência artificial tome decisões ou faça determinadas tarefas. Portanto, acho que este tema da interoperabilidade tem que ser resolvido, porque senão alguém irá resolver por nós através de máquinas, mas acho que temos a capacidade de o fazer. Nós, em Portugal, enfim, construímos o registro de saúde eletrónico, que é o ponto de partida para que os hospitais no SNS, as entidades públicas, os cuidados primários possam aceder a um mínimo de informação clínica. Depois ainda temos alguns temas a nível de desintegrações entre diferentes sistemas e que muitas vezes não os tornam funcionais, mas o objetivo é, a partir deste registro de saúde eletrónico, conseguirmos ter esta informação clínica e conseguirmos partilhar entre cuidados primários, cuidados hospitalares e com as farmácias, para que ela seja este contínuo de informação e, portanto, não andemos a repetir exames ou a repetir informações, se vou ao privado, se vou ao público, se vou à farmácia, enfim. Portanto, eu acho que esse funciona. Em termos de bons exemplos na Europa, os nórdicos têm sempre bons exemplos. Por exemplo, a Dinamarca funciona bem, mas funciona bem antes da tecnologia. Eu acabei por viver lá e funcionava antes da tecnologia, portanto, exames de rotina, eu só tinha que fazer a colheita de sangue, e já estamos a falar há uns anos, não é? A colheita de sangue, e depois o resultado seguia para o médico e a enfermeira ligava-me a dizer tenho que ficar a fazer uma consulta, ou está tudo ok, daqui a 2 anos voltar a fazer o rastreio. Mas isto, a tecnologia que existia era por telefone,
e tendo este processo também mais bem definido, eu acredito que depois se consiga avançar muito mais com a tecnologia, porque pôr tecnologia sobre coisas que não estão funcionais ou que não se percebe o que é que se está a fazer, tipicamente é só mais um cogumelo, peço desculpa pela expressão, que aparece e que atrapalha os profissionais. E a pergunta era mais nesse sentido, ou seja, é no fundo se dentro dos 160 sistemas não vamos ter o 161, ou seja, se no fundo vai ser algo, como tinhas dito, que será efetivamente um catalisador, agregador e eliminará algum do ruído que todos sabemos que existe no serviço de saúde e nos sistemas de saúde, ou de facto é uma ferramenta com potencial para, eu não digo um fresh start, mas se calhar limparmos muito do lixo e começar a agregar e virar uma nova página. Tem este potencial? Não, sim, ainda que mal comparado, mas olhando para o setor financeiro, não é? Portanto, o sistema financeiro continua a ter sistemas muito, muito antigos. Tal como a saúde também tem sistemas que já têm vários anos. Mas depois cresceu em cima criou uma camada em cima desses sistemas e hoje em dia nós trabalhamos com o sistema financeiro através de uma app, de um portal. Não temos que nos deslocar fisicamente a lado nenhum, conseguimos interagir numa camada superior sobre os sistemas que existem e que são mais antigos, enfim, que têm terão mais algumas dificuldades se quiséssemos pensar em toda esta inovação. Portanto, acredito que na saúde também vamos fazer esse caminho. A disrupção tecnológica vai nos levar a que alguns dos sistemas deixem de ser utilizados e outros vão continuar e nós vamos beber a informação e dar a informação aos profissionais no momento em que eles precisam e a informação que precisam. Se eu entro numa enfermaria e sou de medicina interna, não me interessa estar a ver todos os doentes do hospital, interessa-me quando eu entro no sistema, estou a ver os doentes e a prioridade com que eu tenho que ver os doentes, por exemplo. E, portanto, esta tecnologia e a forma como vamos buscar os dados a diferentes sistemas, feitas por nós e definidas por nós ou feitas depois com agentes, vai nos permitir que depois eu direcione a informação para o utilizador que eu tenho à frente e isso vai acontecer de uma forma ou de outra e, portanto, acredito que vem por aí este potencial. A Europa tem muitos bons casos, mas, novamente, o que se tem visto dos financiamentos é nós temos muitos programas de financiamento, fazemos muitos pilotos que depois não escalam, às vezes nem a nível nacional e muito menos a nível europeu. Portanto, esse acho que é um tema, novamente, de risco e de querermos avançar ou não, porque depois, a Ana Teresa já disse que nós vamos levar com algoritmos, se olharmos para a densidade onde estão os dados no mapa mundo, a Europa tem um ponto pequeno e depois temos a Ásia e os Estados Unidos com grandes círculos a tratar dados. Portanto, é bom que olhemos para isso e pensemos do lado da Europa o que queremos fazer. Agora, a interoperabilidade vai acontecer, a partilha de dados vai acontecer e nós vamos usufruir disso. Acho que era importante tomarmos a dianteira. Portugal tem as condições para o fazer. É um país com uma dimensão que não é muito grande, gostamos de tecnologia, gostamos de experimentar e, portanto, acho que bem pensado, bem definido, poderíamos ter aqui bons exemplos que poderiam escalar para outras geografias. Muito bem, eu queria agora fazer uma pergunta a todos, mas vou começando outra vez, obviamente, pela professora Ana Teresa. Eu creio que ficou bem patente de tudo aquilo que fomos falando e que fomos conversando, que a inteligência artificial ou a estatística avançada já chegou. Ou seja, portanto, naturalmente, é saber viver, adotar, mas acima de tudo tirar o máximo de partido da mesma. Pelo menos é assim que o vejo também e no setor da saúde, creio que é assim que deve ser adotado para também conseguirmos não só fazer melhor o nosso trabalho, mas também enquanto sociedade evoluirmos em alguns pontos, nomeadamente na área da saúde. Eu perguntava-vos a todos, ou seja, agora de maneira quase estratégica, podemos dizer assim, quais devem ser, se calhar, as prioridades do ponto de vista individual, ou seja, naturalmente a educação, ou seja, será fundamental, eu devo me educar sobre a inteligência artificial, o que é que está disponível, como trazê-la para dentro da minha organização, como maximizar o meu processo, seja de aprendizagem e de implementação, ou do ponto de vista empresarial, será uma prioridade preparar o meu sistema para adotar ferramentas deste tipo? Quais é que devem ser se calhar as prioridades estratégicas, se calhar do ponto de vista individual e também do ponto de vista das empresas e de quem está neste momento a planear? Bom, eu vou dar-vos uma resposta do lado da educação, no ensino, que nós estamos neste momento com o problema da educação, que é o que é que a gente deve ensinar aos nossos jovens, neste caso no técnico, aos nossos novos engenheiros, neste mundo do AI que está sempre a mudar.
E o que nós sentimos é que nós temos que voltar outra vez às bases, fazer com que as pessoas percebam muito bem os seus processos e tenham os seus objetivos bem definidos. Porquê? Porque nós temos que aumentar neste momento, de uma forma realmente transformacional, a nossa capacidade crítica dos sistemas. Se nós não soubermos avaliar as soluções que nos estão a ser propostas, e para isso nós temos que ter uma formação base muito sólida sobre os processos todos, os processos das nossas empresas, as competências aos mais diversos níveis. Se nós não tivermos essa competência base bem sólida, nós vamos perder capacidade de discutir com o AI, de saber quem é que pode ter razão e de ter uma capacidade de discernimento se a solução que nos está a ser apresentada é uma solução que deve ser adotada ou não. E por isso é um bocadinho interessante que nós temos que realmente voltar às bases. Eu tive uma conversa bastante interessante no Japão sobre isto, na Universidade de Tóquio, que tivemos um congresso para saber o que é que devíamos de ensinar. E da altura o pessoal estava a dizer, vamos ensinar matemática a toda a gente outra vez, porque isto está na altura de voltarmos outra vez às bases, porque é a capacidade, porque assim, os novos agentes e os AIs têm muito mais conhecimento do que qualquer um de nós, muito mais conhecimento. Vão-nos conseguir apresentar soluções fantásticas. Nós hoje em dia recebemos aquelas chamadas, aquelas mensagens de "oh mãe, transfere-me o dinheiro". Daqui a dias vamos receber isso com a voz dos nossos filhos e dos nossos familiares. E como tal, se nós não conhecermos as pessoas e o contexto e tivermos uma formação sólida nas mais diversas áreas, nós vamos perder a capacidade de julgar. E podemos rapidamente tomar decisões completamente ridículas ou aceitar decisões completamente ridículas. Logo, o ser humano tem que tem que se voltar a conhecer como um ser humano. Porque o maior desafio do AI vai ser interagir com o ser humano. Porque nós somos as criaturas mais indisciplinadas que existem na face da Terra. E por isso o AI vai ter um desafio muito grande de lidar connosco. Logo, nós temos que investir muito nisso, na formação. Eu acho que cada vez mais numa formação sólida para termos essa capacidade crítica. Por exemplo, nós no técnico, nós obviamente temos que ensinar os alunos a programar. Porque eles vão ter os programas todos feitos. Porque o AI está-lhes a dar os programas todos feitos, mas eles têm que ter a capacidade de fazer debugging do programa e de aceitar a solução. E para isso eles têm que saber programar muito bem. Mas eu creio que podemos assumir que não será no futuro. Eu não preciso programar para conviver com a ferramenta, ou seja, muitos pelo contrário. Do que percebi, pensamento crítico há de ser uma das valências fundamentais. Fundamentais. Bruno, e em breve passarei depois naturalmente à audiência, já fui recebendo algumas perguntas também do online, mas terei a oportunidade depois também de passar aqui ao público. E o farmacêutico, concordas com a área do pensamento crítico, de como é que isto vai entrar nas nossas vidas, seja na comunidade, seja no hospital? Como é que tu vês aqui também algumas prioridades? Sim, sem dúvida, eu falei nisso no início. Deixa-me só dizer uma coisa para complementar o que eu estava a dizer há pouco, do porquê também desta grande mudança do tal mercado farmacêutico e que as tecnológicas, no fundo, vão abraçar isto tudo. Eu não sei se alguém se recorda aqui qual foi o valor da transferência do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Foram 94 milhões de euros. Eu ia dizer 100 milhões de euros. 100 milhões de dólares, ok? Há poucos dias, a Meta, a organização que tem o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, etc., criou uma unidade de superinteligência de inteligência artificial, contratou uma dúzia de profissionais e investigadores da área, foi buscá-los à OpenAI, do ChatGPT, à Anthropic, ao Google DeepMind, portanto, os responsáveis por muitas das coisas que nós hoje em dia usamos e que estão em topo, e pagou-lhes uma transfer fee de 100 milhões de dólares a cada um. Okay? O coordenador desta equipa, a Meta comprou ou investiu na empresa dele 15 mil milhões de dólares. Estamos a falar quase o valor total do Serviço Nacional de Saúde num ano. Portanto, é este nível que se está a jogar neste momento. Okay? E isto torna tudo completamente estratosférico. É muito o que está em jogo. Pronto, só para vos dar uma noção um bocadinho de escala do porquê disto. Sobre a questão das competências, eu convidar-vos-ia, e não vou ser extenso nisso, mas eu fiz parte de um grupo da Federação Internacional de Farmacêuticos, da FIP, que criou precisamente um referencial entre várias coisas, mas de competências que são importantes para os farmacêuticos nas mais diversas áreas, neste momento, olharem e preocuparem-se em adquirir. Okay, nós estamos a falar de questões de competências que são transversais às áreas farmacêuticas porque estão muito relacionadas com esta questão do pensamento crítico, da lógica, também da interpretação
de métricas, de dados, isto é fundamental. Como eu vos disse, mais importante do que saber desenvolver, nós temos que ser capazes de interpretar a qualidade daquele modelo que nos está a ser apresentado para responder à solução que nós precisamos. Okay? E precisamos, muito importante, de manter a fiabilidade de que esse modelo continue ao longo do tempo a dar-nos a fiabilidade de resposta que precisamos, porque se fizermos isso vamos conseguir ser muito mais produtivos. Esse framework tem também um toolkit, chama-se assim, porque tem uma checklist de implementação, um bocadinho à maneira britânica e americana, tem um conjunto de passos que estão muito bem explícitos para quem quiser implementar soluções na prática farmacêutica, seguir aquela checklist. Começa com uma boa definição do problema, vai depois à questão da identificação de métodos, no fundo ajuda-nos a, seguindo a checklist, perceber exatamente, respondendo a cada questão, como é que podemos encontrar a melhor solução para o problema que temos. Porque isto também só tem utilidade se for para resolver um problema e mais, se formos gastar menos com a solução que temos. Porque se ela custar mais, e há casos em que essa é a situação, não vale a pena. E mais, fazendo isso também nos permite perceber, quando alguém nos aparece com um descritivo de um produto e põe AI, Quantum Computing, Health Data, não é? Põe assim 3 grandes expressões, exatamente, já está a pôr ali um fio por cima disso e vai saber, e depois não há inteligência artificial nenhuma, são algoritmos determinísticos que qualquer pessoa vai a um sistema, descarrega e até muitas vezes no GitHub há coisas até melhores que fazem isso facilmente. Isso é muito importante porque vai aparecer muita coisa dessa, não é? Que não é inteligência artificial, e é importante perceber exatamente o que é que se pode utilizar. Filipe, e do ponto de vista também das organizações, ou seja, devem obviamente dotar os profissionais e investir para que eles também cresçam nesta área, e os sistemas de saúde, ou seja, e também os próprios serviços, devem preparar os seus sistemas para abraçar esta tecnologia? Sim, eu acho que, antes de entrar no capítulo da saúde, acho que o fundamental, e quando vamos entrar nesta era de inteligência artificial, porque já entramos e utilizámos-la todos os dias, o nosso telemóvel, enfim, sabe muitas coisas e dirige-nos muitas vezes, é saber pensar. E acho que temos que voltar mesmo ao básico. Nós temos que ensinar os mais novos a pensar, a ter pensamento crítico, seja na matemática, seja saber ler, seja saber interpretar. Porque todos nós utilizamos ChatGPTs ou outros equivalentes e muitas vezes as respostas que vêm são tontas, não é? Mas se nós não tivermos pensamento crítico sobre o tema e não tivermos conhecimento sobre o tema, ou não soubermos pensar, tipicamente vai dar disparate. E, portanto, este tema de, quer do ponto de vista do ensino, não é? Que dizer aos alunos, vocês utilizem o ChatGPT, mas tenham a noção e tenham pensamento crítico, saibam raciocinar, saibam ler, saibam interpretar, acho que é fundamental. Caso contrário, enfim, então podemos entregar isto às máquinas e elas resolverão esses temas se nós não tivermos este pensamento. Portanto, desde a tenra idade, saber pensar, criticar é fundamental. Saiu um estudo agora sobre quais eram os cursos que nos Estados Unidos tinham menor empregabilidade. Eu não acertei. Não sei se algum de vós acertaria, mas era engenharia informática. Menor empregabilidade? Menor empregabilidade, era engenharia informática. E portanto, mas a máquina pode desenvolver os programas que for, mas nós a seguir temos que perceber que aquilo não vai dar o resultado que nós queremos, ou dá, não é? Até pode dar. Mas também temos que perceber e interpretar o código e ver, isto é o resultado que eu queria. Isto no contexto da saúde faz sentido, ou no contexto da banca faz sentido. E, portanto, esta capacidade de pensar, de conhecer o setor e tomar a decisão e perceber se aquilo faz sentido ou não, acho que é o fundamental. Nas organizações, sejam da área da saúde, sejam noutras áreas, a dificuldade é pensar como é que serão daqui a 5 anos. Isto vai ser totalmente diferente, ou daqui a 2 anos vai ser totalmente diferente. E, portanto, que competências têm que vir na faculdade e que competências temos que ter quando as pessoas entram nas instituições. Vai ser totalmente diferente. E, portanto, este é claramente um desafio dentro das organizações empresariais do ponto de vista global, mas também dentro dos setores de atividade, porque os novos médicos, os novos farmacêuticos vão trazer outras competências e as organizações estão preparadas para isso. E, portanto, acho que esse é um pensamento que temos que fazer e que vai ser totalmente disruptivo e penso que as instituições, apesar de todos sabermos que aumenta a produtividade, que traz benefícios, não estamos preparados para perceber a disrupção e como é que nos devemos preparar. Claro que as competências
a formação, a dar a capacitação para saber utilizar e até que ponto devem utilizar, são fundamentais. Mas traz desafios muito grandes, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista das pessoas e da sua ocupação, o que é que isso trará para o futuro. Mas, novamente, para mim, é saber pensar e raciocinar sobre o que nos está a aparecer à frente. Sem isso, então podemos entregar às máquinas e elas resolverão todos os temas. Mas esta parte eu acho que é fundamental e temos que passar isso para as gerações mais novas, que esse para mim é o tema mais preocupante que nós estamos a olhar dentro da sociedade. A boa notícia do que percebi é que só depende de nós, então, portanto. Sim, sim. Em todos, desde do ambiente familiar, ao ambiente profissional, ao ambiente escolar, acho que depende de todos nós. Eu queria perguntar então aos colegas se no fundo tem alguma questão para fazer aqui ao painel. Vamos então se calhar seguir aqui uma ordem, ok? Podemos começar nas filas da frente. Eu depois também tenho alguma questão online. Obrigado. Vou tentar ser curto, já que existem bastantes intervenções, para dizer que está a ser interessantíssimo e obrigado aqui à Secção Regional pela promoção desta sessão. A minha comentário / pergunta vai em dois aspectos. Num primeiro, que se prende com aquilo que estava num dos slides, que era o Building Trust na inteligência artificial, ou o que lhe quisermos chamar, de facto para salientar aquilo que é o empolgar da adoção destas novas tecnologias e aqui um bocadinho ligado àquilo que é a regulação a mais ou a menos, com um exemplo, por exemplo, em Espanha, e muito ligado à nossa área, que foi a disponibilização pela Agência do Medicamento Espanhola de uma plataforma para o público em geral, para esclarecer questões relacionadas com a utilização de medicamentos, que 3 dias depois saiu do ar, porque de facto não tinha aquilo que era a fiabilidade que era necessário ter, na certeza, porém, que poderá sempre estar errada e que nós, quando nos dirigimos a um profissional de saúde, também estamos postos a esse erro. Mas deixar aqui aquilo que é esse exemplo, e eu gosto mais de falar dos bons do que dos maus, mas de facto é algo que tem reservas e que a regulamentação para o bem e para o mal deve ser aplicada, porque nenhum disclaimer nesse caso existia relativamente à utilização da plataforma. E outra era um assunto que não foi aqui tanto abordado e que na espuma dos dias e fruto daquilo que são os contextos políticos a nível mundial tem caído um pouco no esquecimento, mas são as implicações ao nível da própria sustentabilidade e da utilização de energia nestas ferramentas, que também gostaria de ouvir um bocadinho o vosso pensamento sobre isso. Muito obrigado. Se calhar só passar primeiro e começamos a correr as filas todas. Olá, boa noite. O meu nome é Marisa Inácio, venho da parte também da farmácia comunitária e a tentar desenvolver um hub tecnológico na farmácia comunitária, desde a gestão até à parte do atendimento e à parte do cliente. Estou com um grande problema na parte da humanização dos LLMs. Portanto, eu sou formada em data também, em data inteligência artificial para negócio, pela nova SPE, e uma das questões que eu coloco aqui é precisamente o AI Act faz várias referências à parte de não podermos fazer as gravações e termos ali vários condicionantes, porque nome de medicamentos, princípios ativos, nomes utentes, apesar de serem anonimizados, facilmente nós conseguimos anonimizar. A questão é como é que nós conseguimos, de uma forma mais legal, já que falou ainda há pouco de podermos ter nos próprios hospitais, a pessoa poder entrar e ter ali aquela parte mais, digamos, a ser o médico não ter à frente o computador. Qual é que é a forma que nós temos mais fácil de podermos humanizar um LLM, não estando a interferir legalmente e juridicamente com equipas das farmácias e isto para partes processuais e depois até o atendimento ao cliente final, para podermos ter ali uma parte mais humanizada dos aconselhamentos. Esta é uma das áreas que há 3 meses me debate e não consigo sair daqui, mas depois podemos falar. Ok, podemos só colher uma última e depois eu passo à mesa, pode ser. Mas é realmente a riqueza da profissão, é termos quem não percebe quase nada, que é onde eu me incluo, e depois de facto aqui termos que já é o próprio, eu ouvi LLMs, deve ser Language Learning Model, muito bem.
A minha pergunta vai no sentido do que a professora Ana Teresa Freitas falou sobre a gestão de risco. Nós, como farmacêuticos na área, pronto, e na área da saúde, a nossa aceitação de risco é muito baixa, não é? E, portanto, eu trabalho na área da qualidade, fomos sempre treinados a pensar, validamos e pronto, depois vai correr tudo bem e é só aquela porcentagem muito pequenina onde as coisas podem correr mal. Mas a professora falou um bocadinho que a gestão de risco e a aceitação do risco tem que ser pensada de outra forma. Portanto, como é que resolvemos este conflito ou que pointers é que nos dá nesta área? E também a questão de que, pelo menos por enquanto, a inteligência artificial, a decisão final tem que ser humana, não é? E nós, a inteligência artificial, às vezes dá-nos resultados tão bonitos, não é? Teoricamente, que nós lemos e sem espírito crítico aceitamos, isto está fantástico, vai mesmo assim. E depois, como é que nós gerimos isso? Porque a decisão tem que ser nossa, mas ao mesmo tempo nós não podemos ficar preguiçosos. Tudo bem, é um espírito crítico, mas mesmo assim isto é um conflito que nos vai acontecer. Ok, eu depois já devolvo à plateia, ver se há mais questões. Se calhar poderia, professora, se podíamos começar por si, devemos ter... eu passo o meu. Bom, são muitas perguntas. Para a questão computacional. É verdade que gastamos energia, mas já não é assim tanta. Na realidade, os chineses mostraram que aquilo era muito mais, porque os modelos são muito mais fáceis de treinar do que julgaríamos que eram, em termos de computacionais, mas é mais um bocadinho mais do que isso. Os modelos que existem hoje já foram treinados em quase todos os dados disponíveis na internet. Okay? Praticamente, obviamente há muitos dados em silos fechados em organizações, mas tudo o que estava disponível na internet já foi usado pelos modelos. Logo, nós não estamos à espera de sentir um grande salto de qualidade na capacidade que os modelos têm hoje em dia de nos dar informação. O que é que está a acontecer? Nós estamos a fazer extensão dos modelos para subdomínios, quer dizer, treiná-los, agarrar num modelo grande e agora especializá-lo nos nossos dados em particular. E isso não tem um custo energético muito grande. Por isso, eu não acho que a energia vai ser um problema. Além do mais, as empresas que fazem os chips estão a ver as suas ações a cair exatamente por causa disso, por causa da eficiência. E eu acho que vai ser cada vez mais eficiente. Relativamente ao risco, é o problema. Não temos solução. Os seres humanos vão ter que aceitar risco. Agora, quanto é que a gente aceita? Esse dilema já existe hoje em dia e já existe há muitos anos, mesmo sem o AI. Quando a internet chegou e nós íamos ao médico e dizíamos, nós vimos na internet isto, e agora, e o que é que você me diz? E o médico era confrontado, na realidade as primeiras reações é não quero saber da internet. Porquê? Porque estava a ser confrontado com uma pessoa que se calhar tinha muito conhecimento também sobre a questão que estava a ser levantada. Logo, a questão aqui é um pouco o que diz, é que o AI é muito convincente. Quando explica. O que é que nós estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar nos modelos de raciocínio, que é para o AI não dar apenas uma resposta, mas conseguir explicar a resposta que está a dar. E isso dar confiança aos profissionais e a toda a gente, porque é que ele pensou daquela forma, ou qual foi a lógica que ele usou para chegar àquela resposta. Inclusive dizia-se muito, a AI vai ter dificuldades em ser usada na área da saúde, porque o médico precisa de uma explicação. Já passamos essa fase, o AI já consegue explicar e por isso os sistemas de raciocínio estão cada vez mais sólidos. Agora, vai haver esse dilema, e se o software diz, eu acho que é assim, e você com o seu conhecimento diz, eu acho que não é. O que eu lhe posso dizer é que hoje em dia, do que nós temos, do que nós sabemos, do que os estudos mostram, é que o ser humano aceita melhor que você diga que não é e que errou, do que o AI diga que não é e que errou. Logo, senão basta errar uma única vez e vai vir para a praça pública, o AI errou e fez não sei o quê. Mas o médico pode errar umas quantas vezes. Logo, nós aceitamos o erro melhor no humano. Logo, se calhar essa é a confiança que nós vamos ter que dar. Esta relação que foi falada aqui, de que tem que haver, eu não diria mais tempo para as consultas, tem que haver mais tempo para os doentes, não é? Entre o profissional de saúde e o doente. Porque nós vivemos numa lógica de ganhamos mais 5 minutos, vamos meter mais uma consulta. Não, se calhar devíamos de usar esses 5 minutos para estar mais tempo com o doente. E depois,
E depois eu espero que o doente se comporte como os seres humanos se comportam, que são um desafio para nós próprios e para as máquinas, não é? Porque nós não vamos dizer tudo e, como tal, o AI não vai conseguir descobrir tudo. Vai ser um dilema. Temos todos que resolver essa questão. Aqui, em relação à regulação, Filipe, não sei, a regulação é assim. Isto é um bom exemplo de como nós pomos os entraves a nós próprios. Quer dizer... Passar a voz para texto e o enquadramento clínico e olhar para estes exemplos do que já é feito, não é? As consultas, em vez de ter o computador e o médico estar a escrever, ela é ouvida e depois é transcrita com contexto de notas, diagnóstico para dentro do processo clínico, olhar para este enquadramento e ver como é que também poderia ser utilizado no contexto que fala. Acho que é o exemplo e posso partilhar 2 ou 3 exemplos do que está a ser feito e depois disponível também para ver esse tema, porque imaginando que se possa fazer dentro do contexto clínico, numa unidade de saúde, poderá ser feito também dentro do contexto da farmácia, se bem percebi que era o que também queria fazer. Pronto. Portanto, acho que estes... Sim, sim, e ter mais... É o mais difícil porque há a parte do assédio moral. Certo. Não é? E, portanto, tendo em conta todos os aspectos legais e jurídicos que estamos regulamentados, nomeadamente na parte do trabalho. É o colete de forças. É, exatamente. E porquê? Porque se formos nós a fazer esse exemplo, eu podia estar aqui a fazer vários exemplos, mas vai sempre haver um grande enviesamento que é a minha percepção e não a realidade daquilo que está a acontecer. Portanto, para treinar alguma coisa que seja um chatbot interno para gerir pessoas das equipas, eu vou estar a enviesar algum resultado que na realidade não é aquilo que acontece no dia-a-dia. Portanto, isto gera grandes dificuldades, precisamente na criação do chatbot interno, da comunicação interna da empresarial, por exemplo. Sim. Mas podemos ver nestes casos do que se faz em unidades de saúde e tentar transpor, ou mesmo dentro das organizações, nesse contexto mais de gestão de equipas. Ainda não veio o caso da DPO. Mas está quase. Pronto, mas sim, há muitos pequenos, grandes detalhes que depois são difíceis. Sim. Eu teria aqui o telefone não para ir ao chat GPT ver a resposta, mas para tomar nota, para responder a todos. Mas se eu tivesse ido, só dar esta curiosidade, porque eu já fiz esse exercício, se eu tivesse perguntado algo ao chat GPT, o consumo de energia equiparável dessa query, de uma query, seria uma lâmpada LED durante 2 minutos. Que é a mesma coisa que mais ou menos 2-3% da bateria do telefone e 1 minuto do que é preciso alimentar a atividade cerebral. Por exemplo, o ChatGPT tem, talvez em média, 700 milhões de queries por dia. Para alimentar isto do ponto de vista de eletricidade, são cerca de 50 hectares de painéis solares. Portanto, 70 estádios de futebol, 10 mil casas. Uma pequena cidade, ou uma vila, que é muito fácil pôr no Texas, no Nevada, até no Alentejo. Quer dizer, como diz a professora, essa não é a grande questão. A grande questão é que, a partir do momento em que está interdependente de energia, e mesmo que não seja muita, é a questão geopolítica em torno da questão da energia. E começamos depois a entrar aqui na corrida à inteligência artificial, que está ligada à corrida na questão da energia, que está ligada a questões geopolíticas, e portanto a interdependência de fatores é tão grande que qualquer pequena instabilidade pode ter um impacto brutal nisto. E por isso é que, se nós olharmos para a história da inteligência artificial, já houve pelo menos 2 invernos de inteligência artificial, digamos assim, em que no fundo a tecnologia prometeu algo que não entregou totalmente. Criou outras coisas que nem estávamos à espera, mas não entregou tudo. Entregou uma coisa boa, que foi filmes que foram feitos de ficção científica nessa altura. Nós vamos ter algo semelhante, ou seja, não sabemos o que é que vai dar, não vai dar tudo o que imaginamos, não sabemos se já estamos nesse platô agora ou não, só sabemos depois de o passar. Como dizia o Humberto, só depois de passar o pico da montanha é que sabe que se passou efetivamente, é exatamente isso. Portanto, desse ponto de vista de energia, só dar uma ideia da dimensão que estamos a falar, de facto, ainda para mais, cada vez mais há uma miniaturização do uso, como o caso do DeepSeek mostrou, e portanto a questão não é tanto a quantidade de energia, essa sustentabilidade, é as interdependências que tem. Sobre a questão da regulação, eu acho que há sempre aspectos positivos e negativos. Eu acho que a questão do Health Data Space a nível europeu vai ser muito bom.
E eu acredito que vai funcionar não porque estão preocupados com a segurança dos dados, etc., mas porque a Europa tem que correr rápido do ponto de vista da competitividade. Né? E a União Europeia formou-se precisamente por isso, pela questão económica, e vai ser isso que vai levar a que estes mecanismos de regulação que servem para nos proteger olhem também à questão da competitividade e da aceleração. Portanto, eu acredito que por essa necessidade, vai ser mesmo real e vamos poder ter os nossos dados connosco, ser os donos deles e facilmente entregá-los para treinar modelos de empresas que vão conseguir usá-los para criar novas soluções. Sobre a questão que a colega referiu da dificuldade, aquilo que eu sugeria de forma muito ampla para a humanização é treinar com o feedback humano. Okay? Porque mesmo estes LLMs que existem e cada vez mais se vai fazendo adaptações aos dados e às necessidades que queremos, treinar com feedback humano, ou seja, saber casos concretos que estão classificados de grandes conjuntos de informação ou até de entrevistas, de situações reais, comparar com aquilo que o LLM lhe diz e criar um mecanismo de classificação e retreiná-lo nessa situação. Leva tempo, mas é a melhor forma, porque cria um sistema que está adaptado à população que serve. É claro que depois há especificidades em relação a isso, mas eu acho que treinar com feedback humano o equipamento não é difícil e acho que é a solução mais imediata. Foi efetivamente estruturar todos os dados de um script de atendimento, pedir às pessoas e informar as pessoas de que se podíamos fazer e que estávamos a treinar um determinado modelo e anonimizar os dados da própria pessoa e tentar, num atendimento, replicar aquele atendimento. Sim, com um script já específico. Sim, eu aqui o que digo até mais do que isso, porque a grande vantagem dos modelos é a generalização. E, portanto, é bom treinar com uma amplitude ainda correta, maior do que o contexto onde aquilo é utilizado. Porque se ele fizer uma generalização de padrões que encontrem respostas, não é? Ou seja, se treinar só com situações que acontecem na farmácia, para usar na farmácia, provavelmente ele vai ter dificuldade de generalização. Se usar exemplos clínicos mais amplos, ou até situações não clínicas, não é? Outro tipo de diálogos naturais, ele provavelmente vai conseguir fazer uma generalização mais surpreendente e mais fidedigna para aquilo que seria aceite. E depois se juntar Sim. aí a própria avaliação do utente, consegue fazer. A questão é esta, é alargar o treino para permitir a generalização, para não ter um viés da informação. Só para dizer à colega, em relação à gestão de risco, bate muito no que eu tinha falado. Eu acho que é importante nós compreendermos o que é que está por trás do sistema, não do ponto de vista do desenvolvimento do modelo de inteligência artificial, mas o que é a métrica de validação. O que é que nos permite aferir que ele continua a dar a resposta com a fiabilidade que quer. Não é? Se for uma questão de diagnóstico, a sensibilidade, a especificidade, há métricas simples, há outras mais complexas. É nisso que eu acho que temos que nos treinar, conseguir fazer essa avaliação. Até porque depois do outro lado, se comprarmos soluções desenvolvidas, temos de ter a capacidade de dizer não, o que me está a vender não é suficiente. Eu preciso de mais especificidade, mais sensibilidade. E isso não é difícil de nos recapitularmos, e é a questão da estatística, eu diria que aqui se calhar até é mais básica, não tão avançada, mas que ajuda muito a perceber o que está ali para me ajudar. Isso dá imensa confiança, até para depois explicar ao utente, porque um dos desafios que vão ter é o utente que chega, mete as coisas no chat GPT e diz que está a sugerir uma coisa que é diferente daquela que está a sugerir. Nós temos de ter a capacidade de estar preparados para isso e saber interpretar. Essa confiança cria-se assim, com essas competências, perceber o que é que está por detrás daquilo, não do ponto de vista mecanístico, não é? Mas o básico suficiente para conseguir estabelecer um diálogo com a pessoa de confiança, que é isso que as farmácias conseguiram dos utentes, portanto é isso que as pessoas vão esperar quando vão falar com o farmacêutico. Muito obrigado. Eu só, abusando do meu papel de moderador, e dado que temos já em cima da hora, e tenho uma pergunta online dirigida também à Filipe, eu vou aproveitar só para poder concluir. E vou passar a citar, é do colega Luís Furtado, e que diz: boa noite. Há pouco tempo a Câmara de Lisboa premiou uma plataforma / aplicação em que é feita uma triagem inicial em situações clínicas expostas pelos utilizadores. Esta aplicação está direcionada para a pediatria e só após a triagem é encaminhada a questão para um pediatra disponível remotamente. Qual o risco, no futuro, de algo do género ser implementado nas farmácias para situações ligeiras, com possibilidade de poder ser dispensável a presença física do farmacêutico humano? Pode ser uma ameaça à profissão e, por outro lado, uma oportunidade para as empresas tecnológicas?
Bom, acho que é uma oportunidade e nunca vai fazer desaparecer os profissionais, neste caso o farmacêutico. Acho que é uma oportunidade de abrir, eu mencionei isso, ampliar o que os serviços da farmácia comunitária hoje podem providenciar, e as farmácias estão disponíveis em todos os sítios do país, e isso é um fator determinante. E quando falamos de equidade e queremos pôr digital, as farmácias têm um papel fundamental, porque conseguem chegar, como os municípios, às diferentes pessoas e perceber o que têm. Portanto, não vejo isso nunca como uma ameaça. Acho que pode ter o potencial de abrir portas para aumentar o portfólio de serviços que fazem, e com o farmacêutico depois encaminhar e a tomar a decisão sobre também o que esse algoritmo vai dizer, e ajudar, nesse caso, o utente a ser encaminhado ou a ser tratado diretamente na farmácia, com o apoio remoto do médico ou do enfermeiro, se assim justificar, ou a ser encaminhado para uma instituição de saúde para cuidados diferenciados. Portanto, não vejo como uma ameaça, mas sim como uma abertura para um portfólio maior. E vamos ver isso acontecer no nosso SNS 24, em que já há modelos de triagem à distância e que cada vez mais vão incorporar alguma inteligência para nos ajudar a despistar as situações sem termos que nos deslocar a um local fisicamente. A Noruega já tem isto e a Finlândia já tem muito isto, a triagem quase obrigatória para determinados casos, antes das pessoas poderem se deslocar fisicamente a uma instituição de saúde. Claro que estamos a falar noutro paradigma cultural e, portanto, isso é um tema que também temos que ter em conta sempre. Ainda ali do risco, acho que é muito importante depois o contexto, e peço desculpa que lembrei-me, porque acho que o contexto e o que o algoritmo nos devolve, nós também temos de ter o sentido crítico do contexto em que estamos, não é? Quando olhamos para um algoritmo que está a fazer triagem da dermatologia, se está num contexto privado ou num contexto público, nós temos de perceber se ele tem comportamentos diferentes e se está enviesado de alguma forma, e portanto esse risco nós também o vamos apreendendo à medida que vamos utilizando e que vamos tendo esse sentido crítico, e se ele muda os comportamentos em função do contexto onde está inserido. E dada a hora, eu vou então dar por concluído, vou apenas tecer algumas ideias que consegui recolher daquilo que fomos naturalmente falando e daquilo que foi as ideias trocadas e as questões que fomos aqui tendo. Acho que num ambiente altamente pedagógico, ou seja, deu para poder várias dimensões desta tendência e desta área que é naturalmente emergente e que vamos ter que saber conviver com a mesma. Eu, quando de alguma forma preparava o que é que poderia ou não concluir aqui os trabalhos, optei por colher muita informação, mas essencialmente aquela que me despertou, ou pelo menos me deu alguma curiosidade, e partilho com todos. Uma publicação mais recente revela que os jovens, ou seja, dos 18 aos 24, deixaram de adotar o Google como a principal ferramenta de pesquisa e passaram naturalmente para o ChatGPT e para as restantes plataformas. Portanto, é naturalmente um indicador, ou seja, que esta será uma das ferramentas principais de informação e de pesquisa, tal como foi a internet, quase como uma biblioteca universal, onde eu evidentemente ia pesquisar informação. Portanto, e recordo as palavras da professora Ana Teresa, que dizia que ela efetivamente já cá está e já vivemos com ela, é saber naturalmente abraçá-la e ver como é que podemos extrair o máximo, como o Bruno também dizia, e sermos mais produtivos, ter ainda mais capacidades e libertar-nos para outro tipo de tarefas e contribuir mais, seja para a sociedade, seja para a minha atividade profissional, seja para a minha relação pessoal ou familiar em casa, e conseguir maior equilíbrio pessoal ou profissional. A Filipa dizia isso mesmo, ou seja, de conseguirmos alavancar a potencialidade da inteligência artificial para sermos muito mais ativos e muito mais proativos, e de facto há imensos exemplos que são felizes. Eu creio que tu evidenciaste um deles, mas que de facto está muito presente em quase todas estas apresentações da área da saúde e da área da inteligência artificial, que é a imagiologia, ou seja, a capacidade da inteligência artificial identificar muito bem a questão da imagem, muitas vezes, e eu creio que não vou ser inconsequente, pelo menos li mais do que um artigo, em que muitas vezes faziam até com melhor precisão do que o médico, ou seja, conseguir identificar questões tumorais, questões de patologia, porque obviamente não está cansado, não tem o viés do humano. Portanto, há uma hipótese e eu creio que é esta a oportunidade que devemos olhar, de não ser um competidor, mas sim um aliado, ou seja, que devemos saber conviver e ter a gestão do risco. E foi engraçado, gostei da opinião da colega da gestão do risco, porque de facto foi também o exemplo que me veio à memória, mas
que eu creio que se adota, que acaba por ser a questão da aviação. Ou seja, nós hoje em dia, eu não digo se calhar 100%, mas grande parte da aviação já acaba por ser automatizada e confiamos muito na máquina e no piloto automático. E eu creio que iremos caminhar, obviamente, para uma situação de pacificação e de estarmos a conviver naturalmente com esta ferramenta, com esta tecnologia presente no nosso dia-a-dia. Devemos, enquanto ordem, também saber preparar os profissionais para extraírem o máximo dela e conseguirmos conviver com a mesma. E a boa notícia, ou seja, que um dos fundadores da inteligência artificial, um dos professores, o Geoffrey Hinton, considera que a área da saúde e a área dos profissionais de saúde é das áreas que menos risco apresenta de autossubstituição, mas sim de ser um poderoso aliado na sua atividade diária. Portanto, eu diria que é uma boa mensagem com que podemos ir para nos podermos preparar e colher ao futuro. Resta-me agradecer a vocês e aos colegas presentes à distância e também aqui presenciais, e uma boa noite a todos. Obrigado.